A vida humana, assim como a música e as cores, possuem gradientes. Esses gradientes, que agora nós vamos chamar de emocionais, são como notas que transitam entre tons mais graves e agudos, entre cores que se movem entre o mais escuro e o mais claro. Em nossa experiência cotidiana, as emoções seguem essa mesma dinâmica, influenciando profundamente a forma como vivemos, agimos e percebemos o mundo ao nosso redor. Entender essas camadas é fundamental para compreendermos o que nos aproxima da vida e o que nos empurra em direção à morte. As emoções mais elevadas, como a alegria e a serenidade, têm o poder de nos alinhar com a vida. Quando nos conectamos a essas frequências mais altas, nossa percepção se torna clara, nossos pensamentos mais organizados e nosso comportamento mais harmonioso. A serenidade, em especial, é o ponto máximo desse equilíbrio. Ela não é apenas um estado emocional, mas ela é um reflexo de sabedoria, uma conquista que se dá pelo exercício contínuo do autodomínio. A serenidade exige que nos desvencilhemos das amarras do passado, da ansiedade pelo futuro. Ela só se manifesta no presente, no instante em que abandonamos as dores herdadas ou antecipadas e nos permitimos existir plenamente aqui e agora. Por outro lado, as emoções que vibram em frequências mais baixas, como a raiva, o medo e, sobretudo, a apatia, têm o efeito oposto. Elas nos desconectam, nublam a nossa visão e nos afastam da nossa própria essência. A apatia especialmente é perigosa porque ela rouba a vitalidade, ela nos conduz a uma estagnação em que nada mais importa. A pessoa em apatia não consegue discernir a realidade. Seus olhos, antes vivos e brilhantes, tornam-se opacos, sem luz, sem brilho. E à medida que ela se afunda nesse estado, a sua consciência também vai se apagando, aproximando-se cada vez mais da morte simbólica, da desconexão com a vida. Por isso, compreender os gradientes emocionais é como entender um mapa. Ele nos permite reconhecer onde estamos emocionalmente e encontrar caminhos para subir, mesmo que seja um degrau de cada vez. Subir nesse mapa emocional não é um processo que acontece por acaso. É um trabalho ativo que exige que olhemos para dentro, para que reconheçamos o que nos pesa. As dores emocionais, por exemplo, são como sacos de areia amarrados a um balão de ar. Cada dor não processada, cada mágoa ou trauma é um peso que impede a nossa ascensão. Se quisermos voar, precisamos liberar essas amarras. É um processo que pode parecer doloroso no início, mas que traz uma sensação de leveza e liberdade incomparáveis. Quando soltamos esses pesos, percebemos que a vida se torna mais brilhante e intensa, e momentos de verdadeira felicidade começam a surgir de forma natural. No entanto, para acessar essa felicidade é necessário primeiro trabalhar as nossas dores. Não há como evitar esse passo. Muitas vezes, na tentativa de ajudar alguém que está em sofrimento, podemos cometer o erro de falar a partir do nosso próprio estado emocional, sem perceber que a pessoa está num lugar muito diferente do nosso. Imagine alguém profundamente deprimido, preso em um estado de apatia. E você chega até essa pessoa dizendo: "Olha como a vida é bela." Ela não só não conseguirá enxergar isso, como pode se sentir ainda mais desconectada. O que falta nesse caso é empatia e compreensão dos gradientes emocionais daquela pessoa. A comunicação, ela só se torna eficaz quando nós conseguimos identificar onde o outro está e ajustamos a nossa abordagem ao nível dele. Precisamos primeiro estabelecer uma sintonia descendo ao mundo daquela pessoa, para então criar um vínculo que permita trazê-la de volta aos estados mais elevados. Isso nos leva a outro aspecto essencial dos gradientes emocionais, o contágio energético. Assim como uma nota dissonante pode perturbar toda uma melodia, uma pessoa carregada de energia negativa pode afetar aquelas que estão ao seu redor. Muitas vezes essa negatividade ela é transmitida de forma inconsciente.
Imagina alguém que chega numa casa irritado após um dia difícil de trabalho. Essa pessoa inicia uma discussão com seu cônjuge, que por sua vez descarrega sua frustração em outra pessoa e assim a cadeia de negatividade se perpetua. Esse fenômeno só pode ser interrompido pela consciência. No momento em que percebemos que a energia que carregamos não é nossa, mas é algo herdado de outros ou emprestado de outros, nós temos a oportunidade de romper essa transmissão. E permanecer sereno diante de uma explosão emocional é como colocar uma barreira no fluxo da negatividade. E a escolha é consciente de não reagir, de não perpetuar aquele ciclo. Da mesma forma, as energias positivas também se propagam. Um gesto de gentileza, um sorriso sincero, pode ser suficiente para iniciar uma cadeia de ações que eleve o ambiente e as pessoas ao redor. Quando nos tornamos conscientes dessa dinâmica, passamos a ser veículos de transformação, irradiando serenidade e equilíbrio mesmo em situações desafiadoras. É essa capacidade de influenciar positivamente que define a nossa jornada de evolução nos gradientes emocionais mais elevados. Quanto mais subimos, mais facilmente nos comunicamos, nos conectamos e contribuímos para o bem-estar coletivo. A prática de compreender e trabalhar os gradientes emocionais não é apenas uma ferramenta para melhorar a nossa própria vida, mas é um caminho para transformar o nosso impacto no mundo. É um processo que exige paciência, autoconhecimento e, acima de tudo, presença. Porque no final das contas, a serenidade não é algo que se encontra fora de nós, ela é um estado interno. É uma conquista que reflete a harmonia entre a nossa mente e as nossas emoções e a nossa consciência. E quando alcançamos essa harmonia, não apenas vivemos melhor, mas também nos tornamos uma fonte de luz para aqueles que estão ao nosso redor.